Eu quero, Vicente Halber, eu vou pedir, Vênia, aqui a sua presença. Aliás, deixa eu apresentar o Vicente Halber. Vai ser tudo muito rápido aqui, né? Gestor público de empresas, engenheiro especializado em planejamento energético ambiental. Ele é, em suma, uma legenda da engenharia gaúcha e brasileira. E a Maria do Rosário, todo mundo conhece, deputada federal pelo PT. Eu vou passar a primeira palavra para a Maria do Rosário. Maria do Rosário, como é que você está vendo o tratamento que está sendo dado para a recuperação aí do Rio Grande do Sul? A gente tem a triste notícia de que tá chovendo ainda, choveu ontem bastante, voltou a alagar. Eu queria aí um parecer da deputada sobre tudo isso aqui. Deixa eu abrir o microfone aqui da Maria do Rosário. Acho que é ela que abre. Você que abre, querida Maria. Abri, Conde. Eu parei o carro aqui até para poder falar com o 247, com vocês, com o Vicente. Muito obrigada pela oportunidade desse diálogo. Eu estou realmente indo de um lugar a outro aqui na nossa Porto Alegre. Estar com o Vicente Halber aqui para mim é uma honra, porque ele está fazendo a luta da sua vida. Tem sido fundamental pelo meio ambiente, em defesa das pessoas e do saneamento básico. O Vicente tem uma história maravilhosa, mas não é só isso. Eu acho que nesse momento também há a construção de superações importantes que nós precisamos responder neste momento às necessidades da nossa população. E é uma população que sofre diante de um projeto de desmonte ambiental, é uma crise climática, é uma crise ambiental, mas é uma crise também política e ética, porque o desmonte do poder público e da capacidade de resposta de uma administração, das administrações sob a égide do neoliberalismo, é realmente de uma gravidade impressionante. O que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul não é apenas o episódio do início do mês de maio. Nós já estamos há 20 dias em uma condição continuada de alta vulnerabilidade climática, ambiental, social e humana. E uma incapacidade política de responder a esse momento. Antes desse momento, todas as indicações que a gente tem visto com técnicos, com engenheiros, como o próprio Vicente Halber, outros como Guilherme Barbosa, Damiani, técnicos que já dirigiram o DEMAI, o DEP em Porto Alegre, mas sublinhando aqui, atuais servidores do DEMAI de Porto Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Associação dos Técnicos em nível superior de Porto Alegre, em nota pública, indicou que a cidade não foi protegida como poderia ter sido, mesmo com o alto volume de chuvas que nós tivemos no atual período. Que o sistema de proteção não recebeu a manutenção devida para proteger a cidade. O resultado da não proteção, da não manutenção de um sistema, é esta circunstância em que milhares de pessoas estão desalojadas, desabrigadas, e em 21 dias a água não baixou em vários dos bairros, sobretudo os bairros mais populosos. Eu estou concentrando em Porto Alegre pelo seguinte motivo, porque Porto Alegre, entre todas as cidades da região metropolitana, ela é a cidade que conta com um sistema, Conde, mais complexo e robusto para atender a sua população e evitar a tragédia que nós vivemos hoje. No entanto, este sistema foi desmontado ao longo do período anterior. Ele não recebeu investimentos e não foi atendido na sua necessidade de manutenção. Mas o grave também, e é isso que eu compartilho com vocês aqui no 247, é que o desmonte dessa estrutura, que gerou, portanto, esses milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas, colocadas em abrigos ou em casas de terceiros, parentes, amigos, essa crise social e humana que nós vivemos, ela também não está devidamente atendida na necessidade das pessoas,
apesar do governo do presidente Lula colocar recursos da assistência, recursos da educação, recursos para habitação. E por que é que as pessoas não estão devidamente atendidas? Porque falta a gestão local coordenadora de um sistema de atenção neste momento. E este sistema não existe porque ele foi desmontado no período anterior. Então, é uma situação... A crise é, portanto, Conde, eu concluo dizendo, a crise é, portanto, também política na cidade de Porto Alegre. Perfeito. A próxima pergunta que eu vou trazer para a Maria do Rosário vai ser justamente sobre isso, tá, deputada? É sobre como organizar melhor essa questão dos entes federativos aí nessa interação, precisa ser virtuosa, né? Embora você tenha divergências, para que a coisa aconteça. Vicente Halber, eu coloquei aqui a biografia do Vicente na legenda, para todo mundo ter acesso aqui, porque é uma biografia impressionante, e eu queria que ninguém melhor que o Vicente Halber para explicar esse detalhe aqui, esse fato importante que a Maria do Rosário descreveu, que é a questão de que não precisaria ter acontecido isso, né? Aí você explicar a questão técnica para a gente. Vicente, querido, queremos te ouvir. Bom dia, Rosário. Bom dia, Conde. Rosário, eu discordo de ti. O prazer, a satisfação é minha de estar contigo aqui nesse programa. Mas vamos lá. Essa tragédia, como o Mink falou, ela foi anunciada, sim. Eu participei, por exemplo, de um seminário no ano passado, promovido pelo meu sindicato dos engenheiros, com vários técnicos brasileiros e ecologistas, e teve um técnico, um profissional meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, do nosso querido INMET, né, que, na minha opinião, é o melhor instituto de meteorologia do país, especialmente o que foi criado no governo Dilma, que é o CEMADEM, que se organiza para avisar as tragédias que vão acontecer antes. Lamentavelmente, o CEMADEM acerta todas. Quer dizer, lamentavelmente, ainda bem que temos esse instituto, só que o que ele projeta acontece. E esse técnico, em março do ano passado, nós dizia o seguinte, ele era de São Paulo, de Campinas, ele disse, olha, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que alertar vocês se preparem que lá por setembro, outubro, esta faixa que ele apontou, a região central do Rio Grande do Sul, acertou na mosca. Nós tivemos ainda em setembro e outubro e novembro terríveis inundações aqui. Foi o primeiro grande aviso. E ele ainda disse, e essa situação do El Niño, que ele chamou de El Niño ampliado, vai até março, abril do ano que vem. Lamentavelmente acertou de novo, né? E nós deixamos de aprender, Conde, com o que aconteceu lá, deixamos de aprender. Alguns dirigentes públicos deixaram de aprender o que nós passamos lá em setembro e em novembro do ano passado. Por exemplo, este sistema que a Rosário se referiu é um sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre, projetado lá na década de 60, olhando para o evento de 41, e é um sistema muito simples, muito robusto, muito inteligente, e ele funciona muito bem. Só que tem um detalhe, deveria-se ter feito pelo menos isto, o que a natureza mostrou em setembro do ano passado e voltou a mostrar em novembro. Quando tiveram que operar as comportas desse sistema, lá se viu todos os defeitos que elas tinham. E também lá se viu os defeitos expostos das casas de bombas. E não faltou dinheiro. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, quem, por decisão absolutamente errada, incorporou o Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, tem hoje 430 milhões em caixa, aplicados em banco. Portanto, não faltou dinheiro, não faltou diagnóstico e nós estamos inundados, não precisaríamos
Alguma inundação nós sofreríamos, Sim. mas poderíamos ter reduzido 80%, 90% desta inundação. Vicente, deixa eu passar para a Maria do Rosário para perguntar o seguinte: como é que está sendo organizado a gestão do Pimenta, Paulo Pimenta, a ligação, a Maria do Rosário caiu aqui, mas já voltou, com o Eduardo Leite, com o prefeito de Porto Alegre? O que está faltando alguma coisa? Quer dizer, o povo gaúcho está na iminência de uma revolta, porque é uma situação muito dramática para as pessoas. Estão passando ali, que é quase que indigno, né? Você voltar para sua residência e ter que sair de novo, porque alagou de novo, assim, em menos de dias. Então, passo para a Maria do Rosário falar para a gente um pouco sobre isso aqui. Maria, pode ligar o seu microfone, Rosário. Conde, aqui em Porto Alegre, nós vivemos uma situação em que vários bairros sequer a água baixou. E as pessoas, portanto, saíram de casa há mais de 20 dias sem nem documento e perderam tudo e muitas nem conseguiram voltar. Nos últimos 2, 3 dias, a administração municipal orientou pessoas, inclusive em alguns bairros, a já retirarem seus pertences de casa, aqueles que foram estragados. Eu digo até, não é na rua, o que está colocado na calçada da pessoa não é um lixo, não é um resíduo. É a vida dela, a cadeira, a mesa, os livros, o eletrodoméstico, tudo aquilo é a vida das pessoas colocado ali na frente das casas. Essa orientação para colocar tudo isso na frente das casas veio de parte da administração municipal sem observar o que o Vicente Halber acabou de dizer agora, que é a meteorologia. A indicação meteorológica da cidade era de alta ocorrência de chuvas. Nós tivemos uma tempestade ontem novamente em Porto Alegre, na região metropolitana, e essa tempestade chegou a Porto Alegre no momento em que vários bairros onde havia sido possível retornar até o local das casas que tinham sido alagadas, dos comércios, essas pessoas tinham colocado muitas coisas nas calçadas, ou seja, tudo passou novamente a condição de alagamento na medida em que, nos 20 dias, desde o início de maio até ontem, as bombas d'água que devem jogar a água para dentro do Guaíba, elas não foram colocadas em efetivo funcionamento para desalagar as ruas, para baixar a água e funcionarem no dia de ontem. Então, vocês vejam o seguinte, quem teve a casa alagada em determinados bairros, voltou a ter ontem. Fez a limpeza num dia e no outro, toda a água voltou, porque os bueiros verteram água para cima. Não é o Guaíba que está entrando na cidade. Já não se trata mais do Guaíba entrando na cidade. Se trata do sistema de esgotos pluviais da cidade, misturado, em parte, ao recolhimento cloacal, em alguns lugares. Isso está sendo trazido com lixo imenso, voltando pelos bueiros, onde o Guaíba não chegaria simplesmente da sua margem. É quilômetros dentro da cidade, onde a água está entrando pelo bueiro, voltando totalmente pelos bueiros. A imagem da água saindo pelo bueiro é impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Então essa, eu não digo mais que é dificuldade, esta incapacidade de gestão que já estava destruindo o setor público, que agora é inaceitável. Quando o porto-alegrense está além do limite, é porque há razão para isso. O governo federal está fazendo a sua parte, trazendo os recursos, mas a gestão da situação concreta da cidade é do município. Eles têm que apresentar projetos. Eles têm que executar. Tem que executar. Estamos no meio de uma emergência. Os projetos agora, os recursos são liberados automaticamente. Sim. O que o governo municipal precisa para fazer
ele tem tudo na sua mão. É o governo federal que está trazendo bombas d'água da Petrobras, do Nordeste brasileiro, da Codevasf. Soubemos que há também da Sabesp, mas, de fato, a inteligência de gestão e capacidade técnica da prefeitura foi desmontada quando acabaram com o departamento de esgotos pluviais, colocaram este departamento, as atribuições dele dentro do DEMAI e, ao mesmo tempo, trabalharam ao longo dos últimos 8 anos para a privatização do DEMAI. Então, é por isso, Vicente, que o dinheiro do contribuinte de Porto Alegre, 430 milhões, está no sistema financeiro e não esteve e não está na melhoria das condições de atendimento da cidade. Rosário, deixa eu trazer um comentário aqui do nosso público. O Edson Antunes está dizendo: Manuela, na sua campanha à Prefeitura de Porto Alegre, falava em fazer obras para evitar as inundações e um Melo atacando o comunismo da candidata. Quer dizer, olha, eu quero só dar uma... Vamos aqui para o bloco final. Vicente vai falar, depois Maria do Rosário vai fechar. É horripilante você ver a omissão do Estado com relação às bombas, aos diques, né, que o Vicente explicou aqui. Não dá para entrar em muitos detalhes. Agora, o que eu quero porque a gente precisa salvar vidas. Agora a gente tem que levantar isso, Ministério Público, Justiça e tudo mais. Agora, concomitantemente, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, não dá para fazer uma coisa assim, ficar esperando para depois cobrar das gestões públicas. Vicente, o que como gestor, né, assim, com a tarimba que você tem, a experiência que você tem, o que seriam as ações, quais seriam as ações mais urgentes, importantes, eficientes para que a cidade de Porto Alegre pudesse fazer agora, nesse momento? Antes de mais nada, nós estamos trabalhando muito para salvar vidas e mantê-las. E também quero fazer, Rosário, uma homenagem aqui para os trabalhadores da Prefeitura, especialmente os trabalhadores do Departamento Municipal de Águas e Esgoto, do DEMAI. De um quadro de 3.500, tem 1.000 restantes lá no processo de sucateamento do departamento, que trabalham heroicamente para fazer tudo o que pode. Lamentavelmente, praticamente nem podem aceitar, porque a gestão não permite, ajudas externas, como nós propusemos no documento que encaminhamos. Então, o que tem que fazer agora? Tem que tirar a água de dentro da cidade. O nosso documento, que eu já te passei, ele propõe um conjunto de medidas para serem feitas. Apenas uma destas medidas está sendo apontada. No momento seguinte, nós temos que reconstruir o Rio Grande, reconstruir Porto Alegre. E aí também sugerimos um conjunto de medidas, a começar pelo saneamento. O saneamento, pela Constituição, é de responsabilidade do município, claro, com a participação do Estado e com a participação da União, especialmente a legislação tem que ser feita pela União para todos os municípios, não pode cada município ter a sua legislação. Então, temos que corrigir imediatamente o que deixou de ser feito, temos que enfrentar esse sério problema, que é agora colocar novas casas. O governo federal já colocou uma série de medidas de compras de apartamentos, de casas, e ampliou o Minha Casa Minha Vida aqui para o Rio Grande do Sul para enfrentar esse documento. Concordo plenamente com o que o Mink falou antes. Todo mundo quer voltar para sua casa, rever tudo que tinha, etc, etc. E tal. Essa é uma discussão difícil. A reassentar pessoas é uma tarefa difícil. Você não pode fazer ela com a polícia. Você tem que convencer as pessoas, levar elas para uma área que seja segura, que pode ser segura e sustentável, com árvores, etc. E tal. E esta será a forma menos cara de fazer isso, porque deixar elas voltar para a área de risco, à beira do arroio, nas encostas, as encostas tem que ver se é possível prender a encosta onde ela está
Mas principalmente beiras do Brasil. Arroio é uma expressão muito local. Na beira de riachos e rios, né? Isso é fundamental. É a forma mais barata para que a gente não tenha que realocar de novo, sabe? Quantas inundações nós vamos ter que enfrentar ainda? Olha, então, é por aí que nós vamos ter que andar. Halber, ter a presença de vocês aqui é um dos momentos mais fortes para mim na cobertura do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pela questão afetiva. Evidentemente, vocês dois têm todas as relações do mundo. Daqui a pouco vem o Jefferson Miola aqui, que também quase me fez chorar na semana passada, porque ele está desolado também com o que está acontecendo. E eu vou passar para a Maria do Rosário fazendo a seguinte pergunta agora para a gente encerrar, que é: nós temos 4 mortes por leptospirose já, temos vários casos mais de 200 que estão sendo aí investigados. Nós temos a questão das doenças que vão surgindo agora, nós temos a questão da violência, crime organizado, né? Tudo embutido nesse caos que propicia um alagamento dessas proporções. Estamos às vésperas das eleições municipais, Maria do Rosário. Como é que vai ser esse debate? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acho, Conde, que o que vale para nós na dimensão ética que nos move é justamente estabelecermos a prioridade que tu mesmo aqui falasse, as vidas, o cuidado com as pessoas. Nesse momento, a gente está cuidando muito disso. Eu estou indo agora, por exemplo, para o lançamento de uma central que organiza as cozinhas comunitárias que estão atuando em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, garantindo alimentos a partir do MST, de entidades as mais variadas, que fazem um trabalho de ponta para que as pessoas que estão em abrigos ou em casa de outras pessoas, ou voluntários, ou quem já está na limpeza da casa e não tem alimento. Então, esse tipo de trabalho a gente está realizando de uma forma cotidiana, inseparado de qualquer interesse que tenha a ver com o processo eleitoral em si. No entanto, aqueles que nos dizem assim, uma coisa é não eleitoralizar o processo que nós estamos vivendo. Eu acredito nisso, porque é preciso viver com competência esse momento. A outra coisa é a gente conseguir trabalhar o ambiente político para mostrar que a crise que nós estamos vivendo não é um acaso, não é uma fatalidade. Ela é agravada por um projeto de desmonte da gestão pública, desrespeito a determinantes essenciais ambientais e que pode ser diferente. E aí a política entra aqui com alto nível, com o nível de compromisso de produzir um projeto de cidade democrático, coerente, transformador, para que nunca mais essa realidade aconteça. Em 2012, a presidenta Dilma garantiu para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre, a região metropolitana, no PAC Saneamento, 124 milhões de reais, para que fossem implantadas melhorias em todo este sistema, considerando melhorias que deveriam ter sido feitas até para complementar o sistema na área interna da cidade. Esse recurso foi desperdiçado. Que direito tiveram os gestores, neste período, de perder recursos da União e do Brasil destinados a Porto Alegre, na ordem de 124 milhões, e não fazerem as atualizações para as quais haviam recursos e existiram projetos que acabaram não sendo levados adiante? Que direito tinham os gestores de terminarem simplesmente com o Departamento de Esgotos Pluviais, um órgão com responsabilidade e com capacidade instalada de atender a população de Porto Alegre e que teria dado respostas objetivas, mesmo que as demais cidades tivessem uma condição mais grave, tristemente tivessem uma condição mais grave, Porto Alegre
era a cidade mais preparada diante das chuvas, dado que só ela conta com o sistema de diques, com o sistema de proteção, com o sistema pluvial que nós tínhamos. Não tinham direito. Então, quando me perguntam do processo eleitoral, eu digo, olha, eu não misturo o processo eleitoral, mas eu também não posso cair no discurso de que a política não deve acontecer, porque foi pelo projeto político dos atuais gestores que eles destruíram a cidade de Porto Alegre. Esses dias eu vi, Jefferson, no Le Monde, como se destrói uma cidade que esteve entre as melhores do mundo, uma cidade com democracia participativa, uma cidade com qualidade de vida, com meio ambiente, uma cidade com Guaíba Vive, uma cidade com uma relação forte com o rio e com as suas águas, e que todos os projetos ambientais, sociais, de desenvolvimento e participativos, como o orçamento participativo, foram comprometidos. Então, a gente sabe, pelo que nós já fomos como cidade, que nós podemos ser diferentes. E é isso, essa mudança, que independentemente da eleição, já está ascendendo, porque não se trata lá da eleição adiante. Tem uma cobrança que as pessoas estão fazendo dos gestores agora. Nós não queremos que eles reconstruam simplesmente nas bases do que já fizeram de errado. Nós queremos que a sociedade participe efetivamente, democraticamente, dessa reconstrução com bases ambientais sustentáveis, sociais, humanas e democráticas. Um pouco isso que eu queria dizer. Aqui à disposição, correndo por essa cidade, aprendendo com a nossa gente, dizendo, se está faltando uma coisa para os atuais gestores, é chamarem o povo a participar, a inteligência instalada, a capacidade de tanta gente que vive aqui, Vicente, como a sua, Jefferson, como a sua, das pessoas que vivem aqui e que têm tanto a contribuir e não foram chamadas até o momento, não foram consideradas, porque aí há estruturas aí de poder que não aceitam a participação da sociedade, onde a ganância tem valido mais que a vida humana. Um abração para vocês, gente. Um abraço, prazer te ver, bom trabalho, Rosário. Firmes, a saída. Prazer te ver firme na luta, vamos embora. Um abraço grande, um abraço para o Vicente caminho, também. A saída é a população, é a participação, é o fim do negacionismo, é a democracia participativa, é uma Porto Alegre que olhe para si própria não como ela está hoje, mas como ela pode ser conhecendo a sua própria história, democrática e transformadora. Um abraço. Porto Alegre. Um abraço. Alegre de verdade. Alegre de verdade. Obrigado, Maria do Rosário. Vicente Halber, uma honra imensa recebê-lo aqui. Vou liberar os dois. A gente vai seguir no 11 News aqui com Jefferson Miola. Muito obrigado, Halber. Um abraço grande, pessoal. Quer falar algumas palavras, Halber? Eu vou ficar conectado para ouvir o próximo, o Jefferson Miola. Eu vou desligar o microfone e vou ficar escutando. Perfeitamente, tá, você fica no bastidor conosco aqui.